Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 300 mil seguidores lá no Instagram. E já perceberam que hoje eu tô com camisa diferente, hein? Essa camisa aqui é autografada por todos os atletas que foram para Tóquio, menos uma pessoa. Ana Marcela, falta a sua assinatura, que a maratona aquática chega depois. Eu não consegui a assinatura aí da Ana Marcela, mas todo mundo aqui, inclusive do medalhista olímpico Bruno Fratos, porque hoje a entrevista é de peso. Hoje trouxe Rodrigo Ávila para falar da diferença do treinamento de alto rendimento para o treinamento de academia. Muito obrigado aí, Rodrigo, pela presença. Opa, eu que agradeço. Prazer estar aqui com você e falar um pouco de natação, sempre muito bom. E vou te falar que é difícil chamar ele de Rodrigo, porque para quem conhece aí o mundo da natação, é o bola. Mas antes de entrar nesse assunto aí sobre o alto rendimento da natação, vamos agradecer os nossos parceiros. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, uma ONG criada em 95 que visa a redução do caso de afogamentos no Brasil. Entre no site sobrasa.org, cursos gratuitos e realize a capacitação da sua equipe na academia de forma gratuita. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos, e um dia eu vou ter o curso dele, o curso do Bola, um dia vai estar dentro da plataforma. Piscinas litro a litro para você que quer conhecer tudo sobre piscina, aquecimento, tratamento. Essa é sua Bíblia que você vai entender tudo sobre piscinas. Aplicativo da Swimtrack que te auxilia aí desde o aprendizado até o alto rendimento, fazendo o monitoramento da evolução dos seus alunos ou atletas, com avaliações pedagógicas, aeróbicas, anaeróbicas, chamadas, entregar vídeos, entre outros. E hoje eu tenho aqui a Flote, materiais pedagógicos da Flote, eu tenho o jogo da memória. Então imagina o seu aluno vai e volta e a cada série ele tem que virar e acertar o par. Pode colocar na borda, pode colocar no fundo da piscina ou em qualquer superfície ali da borda, no vidro, resistente, colorido. Mas vamos para o que interessa, vamos descobrir qual que é a diferença aí do alto rendimento para os treinos que a gente tem em academias. Mas antes, Rodrigo Ávila, fala um pouquinho para o público, quem conhece, quem não te conhece, como chegou na natação, o que que você faz hoje, conta um pouquinho aí da sua história. Putz, a minha história tá totalmente ligada à água, né? Durante minha vida toda, tô no meio da natação, fui atleta de natação, tive o prazer de ser atleta do Alberto, do William, do Albertinho, e sempre ligado. Durante um período, até tentei me afastar um pouco da natação, aquele a sobrecarga de água, eu falei, não quero mais. Fui trabalhar de terno e gravata, mas não aconteceu. Fiquei um ano e meio afastado e voltei. Hoje eu sou head coach do Centro Olímpico, sou supervisor da modalidade no Centro Olímpico, sou auxiliar técnico da Oxygen, trabalho com alguns atletas aí do alto rendimento, alguns atletas olímpicos, finalista olímpico, tenho esse prazer de poder viver o alto rendimento diariamente. Isso é muito bom. E você, Bola, já passou tanto em academias, alto rendimento. Qual que é a diferença ou diferenças que existem aí dentro de um treinamento voltado para atletas de alto nível e para os alunos, para o seu José, para a Dona Maria, para o seu Roberto? O que eu vejo, a maior diferença, e isso é uma coisa que eu brinco muito com eles, todos, é, no alto rendimento é a sua profissão. Você vive para isso. Na academia, ele tem uma vida fora. Então aquilo é uma qualidade de vida, é um hobby, é um prazer que ele tem e é algo que agrega muito, faz muita diferença para ele. Mas ele não vive disso. Então não adianta eu matar o meu aluno naquela aula, porque ele tem uma vida fora, diferente do meu atleta, que ele sai dali morto, mas ele vai descansar, entendeu? Então isso, para mim, é a coisa que mais mostra essa diferença. E é algo que, infelizmente, a gente tem dificuldade de encontrar nas academias, né? Porque a gente vê muito professor de academia que o objetivo faz uma aula, monta uma aula e no final dá uma série
matadora, o aluno, putz, acabou a aula, morto, só que ele não pensa no outro dia, não pensa no próximo treino. Então isso é algo que eu costumo e as pessoas que trabalham comigo, a gente tenta direcionar muito bem isso. E a gente vê um aumento aí crescente no trabalho de força em atletas de alto nível. Você vê isso também nas academias? Você acha importante a introdução do trabalho de força ali dentro dos treinos? E depende muito do que o aluno quer, né? Eu acredito que esse seja o grande diferencial, tá? O diferencial do saber o que o seu aluno quer, aonde ele quer chegar, qual é o objetivo dele, para saber como que nós vamos trabalhar. O trabalho de força ele vai ter que acontecer de alguma forma, mas ele pode ser feito tanto dentro quanto fora da água, tanto para o alto rendimento quanto para o atleta de academia. Que hoje, assim, muitos que estão na academia se consideram atletas de rendimento, mas a gente sabe que não é. Se a gente for levar ao pé da letra, não é. Mas isso tem que ser muito bem definido junto do seu aluno. Dá trabalho, muito trabalho, mas dá para ser feito. E se a gente trouxer lá o exemplo do treinamento de alto nível para academia, quais são os elementos chaves ali que você pode pegar, que você utiliza com seus atletas, que dá para usar também no dia a dia para esses atletas aí que você, como falou, tem um lado mais mental, tem uma vida pós-academia? Adaptação. Eu tenho que adaptar para esse aluno da academia conforme a necessidade dele, da forma que ele se adapta. Por exemplo, em academia, você tem um público hoje em dia muito grande de triatletas e maratonistas aquáticos. E um público de natação master, que aí é um grande diferencial. Triatleta e maratonista aquático, normalmente você trabalha um nado, um segundo nado para relaxamento. No atleta master de piscina, ele tem um leque dos 4 nados. Então é isso que. Então não adianta eu falar, esse é o horário do grupo de treinamento, e nesse grupo de treinamento só vamos treinar isso. Não. Se eu tenho um grupo de atletas, eu tenho que ter um treino diferente. E aí essa adaptação do alto rendimento para a academia. Tudo que eu trabalho no alto rendimento, eu consigo adaptar para a academia, não copiar do alto rendimento para a academia. Então essa é a parte legal. E aí, conforme o seu aluno responde. Então, tem coisa que no alto rendimento eu não consigo transferir para academia porque é muito complexo. Então, trabalho de velocidade, trabalho de explosão, de sobrecarga, com um grande intervalo. Academia, o meu tempo é reduzido. Então, eu vou ter que diminuir o intervalo, diminuir um pouco a intensidade, diminuir essa carga. Então, essa adaptação tem que ser pensado e muito bem trabalhado. Então, você falou muito bem. Então, não é copiar, é adaptar. Então, primeiro você tem que enxergar quem é aquele seu aluno, qual é o perfil dele e adaptar o que você está utilizando lá no treinamento para dentro ali das academias. E você falou uma coisa muito importante que é a parte mental. Tem um estudo da Google pós-pandemia que falaram que 50% das pessoas buscam agora nas atividades físicas, né, ou exercícios físicos, a saúde mental. Então, não só mais os benefícios ali de qualidade de vida, de prevenção de doença, mas também buscando essa parte mental, até contato com a natureza. A gente vê uma crescente aí em águas abertas, maratonas aquáticas. Você percebe essa mudança aí no perfil do aluno lá de academia, que ele tá também em busca, e às vezes você fica dando treino pesado, pesado, copiando ali do alto rendimento, só que às vezes ele queria ir lá para relaxar, ele tá aí pós-trabalho, tá no horário do almoço, que ele queria dar aquela relaxada e a gente mandando brasa na intensidade ali. Muito, muito. Isso hoje ficou muito. Sobressaiu demais. E isso é uma coisa que eu falo muito nas aulas que eu dou, nos cursos que eu dou. Inclusive, esse final de semana que passou, eu dei aula na pós e eu falo sempre sobre isso. A minha função como professor é fazer meu aluno desligar do mundo exterior e se focar naquilo que ele está fazendo. Então, se o meu aluno me procura porque ele está estressado com o trabalho, eu tenho que fazer ele focar na minha aula e desestressar do trabalho. Se ele estiver fazendo a minha aula pensando no trabalho, eu estou falhando. Então, eu não estou fazendo ele desestressar. Estou criando um novo estresse, que está juntando do trabalho, que ele não parou de pensar, com o estresse da aula, que querendo ou não, você cobra do aluno aquilo lá.
Então a minha função é desligar ele do mundo externo e focar naquilo ali. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então eu coloco variações, eu trabalho muito a parte do multinado para que ele desligue. Ele tem que pensar no nadar, porque o nadar se torna automático em algum momento. Então, para ele parar de pensar no externo, eu tenho que fazer ele pensar naquilo. Então, eu começo a fracionar, eu começo a mudar estímulos, eu começo a trabalhar muito trabalho unilateral ou simultâneo, mas para que ele preste atenção em tal coisa da parte do nado, e aí você consegue fazer ele desestressar do trabalho porque ele não pensa no trabalho. Essa é a grande função. E quando você faz isso, você fala, a aula fluiu, consegui atingir o objetivo, entendeu? É, e uma coisa também importante é você ver o perfil desse aluno. Às vezes você pega um aluno que ele trabalha numa multinacional, é diretor, é presidente de uma multinacional, é uma pessoa que está acostumado a dar ordens, você não está acostumado a receber ordens. Aí chega o técnico lá querendo, faz isso, faz aquilo, com tom mais diretivo ali, né, mais de Sim. impor, e aí você acaba perdendo o aluno porque você não viu o perfil desse aluno, né, que às vezes só a forma de você vai falar já deixaria ele mais relaxado, né. Mas aí se a gente for para a parte, a gente falou de força, se a gente for para a parte cardiovascular ali de condicionamento, tem diferenças ali para o alto rendimento para atleta de academia? Muita diferença. Na verdade, nós fizemos algumas avaliações com os nossos atletas do rendimento, né? E algumas avaliações que eu fazia, não estou mais dentro da academia hoje, mas eu sempre fazia para ter esse parâmetro. Então, assim, por mais que esse meu aluno participe de eventos, participe de provas, ele nunca vai conseguir se igualar ao atleta de rendimento. Mas é aquilo que eu falei, o atleta de rendimento é a profissão dele. O atleta de academia, ele tem uma vida fora. Então, por mais que ele tente, ele não vai conseguir chegar nisso, porque ele não se dedica 100% do dia, da vida dele, àquilo. Entendeu? Então, assim, a gente consegue aproximar em muitos pontos, mas a disparidade é muito grande. Tanto é que quando vamos pegar uma prova de maratona aquática, por mais que você pegue um atleta de piscina, de provas de velocidade, na hora que você coloca ele para nadar junto com os amadores, a disparidade é muito grande. Por mais que ele não nade prova de fundo, a disparidade é grande por conta do condicionamento, mas que ele vive aquilo 24 horas por dia. Entendeu? E tem atleta hoje em dia mais que fala muito sobre isso. A natação, você tem que viver 24 horas para a natação se você quer algo, se você quer performar. Não adianta fazer pela metade. O resultado vai ser metade. É mais ou menos isso. Então a gente falou aí da intensidade, da parte de cardio, e aí a gente vai falar agora da recuperação. Atleta de alto nível aí tem a banheira de gelo, tem a massagem ali de soltura, acupuntura, diversos trabalhos, até o descanso mesmo, né? Não fazer nada. Como a gente consegue direcionar essa recuperação para os atletas de academia? Dá para adaptar alguma coisa? Aí você recomenda para os seus alunos? Hoje em dia, isso está muito difundido, né? O aluno de academia tem hoje um acesso muito mais fácil do que antigamente com o fisioterapeuta para soltura esportiva, o fisioterapeuta para liberação miofascial, a banheira de gelo, a acupuntura e mesmo o regenerativo. Que aí vai muito no que eu falei no início. O professor que só monta a aula, uma aula muito bem elaborada, mas ele não pensa num todo, no- na periodização total, e só pensa naquela aula. Pô, vou matar esse meu aluno agora. Dá uma série destrutiva e o cara sai cansado. Então, quando você planeja isso, vai ter o dia que vai ser leve. E você já avisa o aluno, hoje é leve. Hoje eu quero que você vá nadar só em A1 e A2. Você não vai fazer A3, você não vai fazer o AN, então não vai ter sobrecarga, não vai ter intensidade, hoje é leve. Então o regenerativo faz parte e eu pego muito no pé dos meus alunos. Fazem provas de final de semana e querem nadar na segunda-feira. Cara, vai descansar. Seu corpo precisa descansar. Descanso também é treino. Então tem que respeitar isso. É mais fácil, você colocar isso na cabeça do atleta de rendimento do que do atleta de academia. Ele acha que se ele não treinar, ele vai perder.
Ele acha que se ele não fizer, ele vai perder. Ele acha que se ele relaxar, ele vai perder. Mas aos poucos a gente vai conseguindo É, introduzir você isso. falou que é mais fácil colocar em atleta de alto rendimento, mas já vi muito atleta de alto rendimento nadando em época de recuperação. Ah, não, tem mesmo. O Igor de Souza, ele mesmo já assumiu que muitas vezes ele treinou quando o técnico mandou ele parar. Mas você comentou aí sobre essa parte aí de explicar o porquê. Você sente que às vezes a gente acaba não explicando o porquê para os nossos alunos convencionais, para eles entenderem até o que que é um a 2, a importância da recuperação, fase de supercompensação ali. Você acha que é importante? Eu sei que com o atleta a gente tem um tempo maior ali de aula, de Sim. treino, a gente consegue ter essas explicações, esse bate-papo. O aluno, às vezes, de academia, ele vai, como você falou, bem no meio do trabalho, bate e volta. Você acha que é importante a gente não perder, mas a gente perde, mas ganha tempo lá na frente, explicando o porquê de cada fase, da recuperação, do treinamento? Não, é de extrema importância o aluno saber o porquê que ele está fazendo aquilo e aonde você quer chegar com aquilo. Isso é de extrema importância. Não dá para detalhar tanto quanto você sentar com o seu atleta de rendimento e desenhar para ele ali, mostrar, abrir o computador, mostrar toda a periodização. Com o seu aluno da academia, não dá tempo de tudo isso, mas aquela lapidada em cima dá para fazer. E eu tento fazer sempre, como eu disse, eu não estou mais dentro da academia, mas eu tenho alguns alunos de planilha, tenho alguns alunos de personal, que eu deixo muito claro para eles o momento que nós estamos no treinamento, o quanto falta para a prova-alvo e o porquê que a gente está fazendo aquilo. Isso eu tento sempre deixar muito claro. E a questão das intensidades, a academia que eu trabalhava tinha uma coisa que eu achava fantástica, que era um banner com a tabela de Borg e umas carinhas. Então tinha a carinha sorrindo, que era o A1, a carinha meio assim, que era o A2. Então, para eles ficava muito fácil de identificar. Então, porque é muito difícil você explicar para o aluno da academia o que é A1, o que é A2, o que é A3, que eu brinco, que é o fraco, médio, forte. E eles às vezes não conseguem entender. Sair do A1 para o A3 num piscar de olhos. Mas aos poucos você vai conseguindo introduzir isso na rotina dele e ele vai entendendo. A melhor forma que eu encontrei para fazer isso é você transferir isso para caminhada. Uma caminhada leve, aquela caminhada acelerada que você não corre, mas você não está andando devagar, e aquela caminhada que você tem que vir a corrida para fugir da chuva para pegar o ônibus. E aí eles começam a assimilar. E aí começa a facilitar um pouquinho. É, sabe que os profissionais de educação física às vezes fogem um pouquinho da matemática, mas às vezes a gente tem que introduzir a matemática nos nossos treinos. Você acha interessante, nesses momentos, introduzir a velocidade crítica e o aluno saber o tempo que ele tem que fazer em cada metragem, em cada intensidade, e aí, em vez de ele chegar e olhar a carinha, também é legal ele ter o tempo dele para ele saber o ritmo? Eu brinco que todo professor de academia que trabalha com treinamento tem que ter um cronômetro. Então o tempo está sempre intrínseco ali, não tenho como fugir disso. Todo mundo que nada e treina quer saber tempo. Então o cronômetro tem que estar. Eu falo que é material de trabalho, é igual um apito, eu tenho que ter o meu, e eu gosto muito de trabalhar com isso. Raramente eu trabalhava em cima da velocidade crítica por conta da quantidade de alunos e por conta do tempo que a gente tinha. Mas eu sempre trabalhei em cima da questão do tempo. E aí, qual era a adaptação que eu fazia? Eu vou dar o exemplo dos 100 metros. Eu queria que o meu grupo nadasse 100 metros a cada um 30, e só que eu tinha 5, 6 alunos que não conseguiam fazer o 100. Adapta para o 75. Ah, mas eu tenho mais um aluno que não consegue 75. Adapta para os 50. E aí eu tinha um grupo inteiro treinando teoricamente o mesmo treino, com pouquíssimas adaptações, e a adaptação normalmente era na série principal, onde eu ajustava a metragem em cima do tempo que eu queria. E isso era muito legal, porque você começava a ver esse aluno que no início fazia só 50 passar para os 75 e depois ele passar para os 100. E sempre tentando buscar aquele cara que está na frente fazendo. Isso é muito legal. Aí entramos mais uma vez com a palavra adaptação. Então, você adaptar o seu treino ao seu aluno. Então, vai pegando essas frases, aí, essas palavras, né?
E para você que ficou curioso sobre velocidade crítica, dentro aqui da plataforma Educar, a gente tem um curso ali do Thiago Ferreira Peixe, que fala sobre velocidade crítica, e dentro aqui também do parceiro da Swing é possível você ter a velocidade crítica automática, né? Você faz um teste de 200 metros e ele já dá o tempo ali em cada metragem e em cada intensidade para o seu aluno descobre ali em tempo real qual é o tempo que ele tem que fazer em cada metragem. E vamos agora para a parte nutricional. A gente sabe que o atleta de alto nível segue a risca ali a parte nutricional para recuperação, para ingestão ali do que ele precisa. Como a gente faz isso na academia? É legal o professor indicar alguma coisa? É melhor ele ir para um nutricionista? A gente tem que ser esse cuidado ou esse cuidado você tem que jogar para o aluno? O aluno tem que pensar nessa parte nutricional. O atleta de rendimento, ele sabe que se ele fugir dessa rotina nutricional, ele vai sofrer lá na frente. O aluno de academia, ele é muito mais flexível e nada impede dele faltar num treino. O atleta de rendimento não pode se der esse luxo. Acontece, mas não deveria. Em academia, o que eu costumo fazer é direcionar esse aluno para algum especialista. Não é a minha especialidade. A gente sabe um pouco do básico. Quando eles têm uma dúvida muito pontual, a gente tenta dar aquela direcionada. Eu acredito nisso, por isso, por isso, por isso. Mas não é a minha especialidade. Então eu deixo isso sempre muito claro. Porque senão acaba virando aquele negócio, não, meu professor que fez a dieta. Não, eu não faço dieta de ninguém, eu direciono para o especialista. Entendeu? Então eu costumo sempre deixar isso muito claro para eles. Mas essa variação que o aluno de academia tem é muito maior. Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos e em relação aos objetivos deles, eles conseguem perceber o quanto isso pode prejudicar quando ele escapa demais e quanto isso ajuda quando ele segue a risca e dá certo lá na frente dentro do objetivo dele. E a gente vê também uma crescente aí no trabalho de flexibilidade, mobilidade em atletas de alto nível aí, e até a gente consegue constatar isso na redução de lesões, né? A gente pega diversos atletas, que nem o Guilherme Guido teve aqui sentado, falou que teve uma lesão na carreira inteira, o Nicolas Santos também comentando que teve uma lesão na carreira inteira, então cada vez eles estão conseguindo reduzir e aumentar a longevidade aí do treino, da performance. Como trazer isso para o dia a dia de academia, já que ele não tem tempo? Ele tem os 45, 50 minutos, às vezes uma hora, e ele vai, entre aspas, gastar um tempo ali com a parte de flexibilidade, mobilidade. Como a gente conscientizar esse público e como adaptar esse trabalho de flexibilidade e mobilidade, e se é tão importante assim, se às vezes ele não trabalha intensidade tão alta, não trabalha volume, não tem tantos treinos assim que nem um atleta de alto nível, né? Às vezes 7 treinos na semana, às vezes dobradinha. É de extrema importância esse trabalho de mobilidade, trabalho de fortalecimento articular, porque, querendo ou não, a natação é repetição, é muito repetitivo. Então, o que normalmente eu oriento os meus alunos? 10 minutos que você faça na sua casa, 10 minutos que você está sentado na cadeira do escritório, você está, às vezes, numa reunião online, você consegue fazer um trabalho de mobilidade com elástico, com toalha, você não precisa nem levantar da cadeira. Então é de extrema importância. E você deu dois exemplos fantásticos, que é o Guido e o Nicolas, que aí entra muito no planejamento que eu falei da academia, e no alto rendimento hoje isso está sendo muito visto. Antigamente a gente tinha um volume muito grande de treinamento, que uma intensidade muito constante e não tão alta. Hoje em dia nós diminuímos demais o volume. Então, o treino antigamente durava 2, 3 horas. Hoje em dia a gente consegue fazer um treino muito bem feito. O Nicolas é exemplo disso. Tive o prazer de trabalhar com o Nicolas aí praticamente 2 anos. E muito próximo do último Mundial que ele ganhou, o treino dele durava 45 minutos. A gente brincava que era de 0 a 100 em 25 metros. Então ele aquecia, trabalho de intensidade. Então a longevidade do esporte aumentou. E é esse cuidado que eu tento colocar e cobro das pessoas que estão comigo dentro da academia.
eu não preciso fazer um volume muito grande, porque eu consigo prevenir algumas lesões com fortalecimento, que se eu tiver um volume muito grande, acaba machucando. Eu tenho alunos que fizeram 14 bis, são 24 quilômetros, rodando na semana, 3 vezes na semana, um volume de 20 quilômetros, que é um volume menor do que a prova. Próximo da prova, a gente acabava aumentando o volume, mas o corpo já estava preparado para aquela sobrecarga. E quando chegava na prova, eu fazia tranquilo. Tive o aluno que fez o Canal da Mancha da mesma forma. A minha briga com ele é que eu queria que ele nadasse todo dia, mesmo que fosse um pouco. Mas a rotina de trabalho dele não permitia. Então a gente foi adaptando, adaptando, e conforme foi aproximando da prova, a gente foi subindo o volume, porque a gente sabia o que ele ia enfrentar, entendeu? Então esse cuidado é fantástico, e esse trabalho de mobilidade, essa prevenção tem que ter, porque senão uma hora a conta chega. Você ficou na dúvida aí sobre esse método do Nicolas Santos. Ele fez uma entrevista explicando. Hoje ele tem um método dele que ele faz com pessoas amadoras, qualquer um pode fazer, tem 3 níveis ali. Quer saber mais? Eu vou deixar no final dessa entrevista o link aqui para você conhecer esse método NS aí, método Nicolas Santos, e saber um pouquinho aí mais com a entrevista que a gente fez com ele. Então, imperdível aí. E a gente tem muito aspecto também psicológico muito forte ali na natação, cada vez mais fazendo um trabalho com esses atletas, a parte psicológica. Eu queria que você falasse para mim o quanto você acha que é relevante essa parte psicológica em alto rendimento, o quanto é técnica e o quanto é psicológico na hora do treinamento ali, na hora da treinamento, não, na hora da prova em si. E quanto isso a gente tem que também trabalhar com o nosso aluno, porque também tem muitos alunos que fazem prova de final de semana, né? A parte psicológica é fundamental. Eu já vi, já li, já conversei com psicólogos que cada um fala um percentual, mas eu acredito que no treinamento é 90% físico e 10% psicológico. Na competição, inverte, que você vai replicar o que você treinou. Então você não precisa se preocupar com aquilo. Se você treinou, você vai executar. Só que se sua cabeça não estiver boa, não vai. Então, parte psicológica é fundamental. Mas a gente encontra muito bloqueio de não só de amador, do atleta de rendimento também, de não aceitar essa ajuda externa de um psicólogo e falar, não, não preciso. E eu acredito que todo mundo precise, e seria assim fundamental que todo atleta passasse e tivesse esse acompanhamento para entender como lidar com algumas situações na qual depende só dele. É o que eu brinco, a natação é fantástica, mas a natação, ao mesmo tempo, chega naquele momento, a função do técnico, do professor, é só marcar o tempo. Eu não tenho mais o que fazer. A partir do momento que ele desceu para a prova, acabou. É ele com ele mesmo. O máximo que eu posso fazer é marcar o tempo e torcer. Não tenho mais o que fazer. Já foi feito. Então a cabeça é fundamental. E como saber o perfil daquele atleta? Ah, tem um atleta que você tem que desafiar ele ali próximo da prova. Ah, você não vai conseguir. Ou aquele atleta que você tem que acalmar ele, falar, ó, só fazer o que você sempre fez. Como saber o perfil desse atleta ali, se você vai desafiar, se você vai passar mais a mão na cabeça, porque cada um é cada um, né? Exato. Esse conhecimento com o atleta vai do seu feeling, da sua vivência, da sua experiência, não tem uma fórmula mágica. É, eu brinco muito com o pessoal e eu falo sempre que, por eu ter vivido não o alto rendimento da forma com esse grupo que eu trabalho hoje, mas eu vivi o rendimento, campeonatos brasileiros, campeonatos internacionais, na qual me facilitam entender algumas situações. Então, assim, eu falo que por eu ter vivido me facilita, não que seja primordial, que a gente conhece excelentes técnicos que não passaram por isso como atleta e lidam muito bem com essa situação. Então, esse feeling, essa percepção, esse conhecimento com o seu atleta vai com o tempo. Infelizmente, não vai ser de um mês para o outro, de um dia para o outro. Mas com o passar do tempo, você passa a conhecer o atleta e como lidar com cada um. Então, mais uma vez, não existe varinha mágica, é adaptar para cada um.
E a gente entra aí na parte de periodização e planejamento. Você que passou os dois mundos ali, o que que é mais fácil? Periodizar o alto rendimento ou periodizar ali para o atleta ali de academia, já que como você comentou, o atleta de academia às vezes ele falta, às vezes ele não frequenta, às vezes ele chega atrasado para aula, você tem que adaptar o treino. O atleta de alto nível já é mais previsível ali o que você vai passar, tem as metas, tem as provas. E como fazer essa adaptação aí, que, na minha opinião, é muito mais difícil ali na academia do dia a dia. Não, com certeza. Fazer a periodização pro rendimento é muito fácil, porque a gente já tem as datas e em cima disso a gente vai periodizar. Então fica muito fácil. E normalmente esse atleta de rendimento, foi o que você falou, ele não falta. Que ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe o quanto ele tem que se dedicar. Na academia é mais difícil, não só pelas faltas, porque eles normalmente não sabem, eles não se planejam a longo prazo. Eles olham, mês que vem tem uma prova, vou fazer. Semana que vem tem uma prova, vou fazer. É Meu raro. amigo vai para a prova, né? Exato, e aí eu vou junto, eu vou acompanhar esse meu amigo. Acontece muito, então isso dificulta. Então, normalmente o que eu faço, eu chego nos meus alunos, e aí, o que que você quer fazer? Mas não sei. Eu falei, cara, vamos olhar. Pega o calendário, senta e vamos olhar. Para que eu possa trabalhar em te entregar algo. Senão fica difícil de entregar. Senão vira só mais uma aula. E é isso que eu tento fugir, de ser só mais uma aula. Se for só mais uma aula, eu sou um professor qualquer, eu sou substituído por um outro professor qualquer, a qualquer momento. Então, são essas coisas que eu tento direcionar. E você foi assertivo. É muito mais difícil para o aluno de academia. Muito. E todo esse tempo aí de borda de piscina, experiência, eu sei que você não está mais lá no dia a dia de academia, mas o que que você sentiu que mudou nesse todo esse tempo, desde que você começou lá atrás até agora no perfil do aluno? O aluno hoje ele vai mais em competição, ele vai menos, ele pensa mais no mental, ele sociabiliza mais na academia. Você percebeu ou alguma diferença aí no perfil que a gente tem que adaptar os nossos treinos, que antigamente fazia de um jeito e hoje tem que fazer de outro, ou continua a mesma coisa ali? Não, eu vi duas grandes mudanças. A primeira grande mudança foi que antigamente o aluno não tinha um acesso tão fácil àquela informação. Então, hoje em dia, o aluno te questiona muito mais porque ele tem um acesso na palma da mão. Ele pega o celular e pesquisa. Ele sabe se você está falando ou não. E essa foi uma das maiores mudanças que eu vi. E a outra mudança foi na questão da pandemia. O aluno se preocupou muito mais com a qualidade dele, com a qualidade de vida, com a qualidade física, e isso, junto com essa mudança do acesso muito fácil à informação, tá? Que a gente tem que mostrar o quanto a gente sabe, o quanto a gente é necessário para esse aluno. Senão ele pega um treino de internet, um treino de Google, a gente brinca, meu aluno chegou com um treino de Google. Cara, e você olha, é um treino, às vezes até bem elaborado, mas foge completamente do que ele precisa. E quem melhor do que o professor que estudou para aquilo, para saber o que seu aluno precisa, conhecendo aquele aluno? Então, são essas duas grandes mudanças que eu vi nesse meio tempo. O acesso muito fácil à informação e pós-pandemia, esta mudança que eu achei fundamental e sensacional da preocupação desses alunos com a qualidade. Eles perceberam que se eles estiverem bem, se eles estiverem saudáveis, por mais que você fique doente, a doença não vai te pegar tão forte quanto estava antigamente. Sim, a gente tem até estudos, né? Quem estava praticando atividade física na pandemia tinha 34% de chance menor de pegar o Covid, ou se pegasse seriam sintomas mais leves. Então, a importância de quem estava fazendo. Muitas vezes a gente falou, a gente ouvia os pedidos, fica em casa, mas ninguém falava, fica em casa e faz atividade física. Mas isso foi percebido ao longo do tempo da importância da atividade física. A cada 2 mortes, uma poderia ser evitada com atividade física. Hoje a gente tem 47% da população, segundo o IBGE, sedentária no Brasil. Então, se você tem um parente ali sedentário, tenta indicar atividade física, mostra para ele as entrevistas da natação criativa, o quanto é importante essa pessoa estar ativa. E aí são 30 minutos diários ali, nada muito, ele pode ser fracionado durante o dia. Mas, Bola, você está aí no dia a dia de formação ali, dentro do Centro Olímpico, com
a garotada ali começando, que dicas você daria para essa garotada que está começando ali, que um dia visa ali estar no alto rendimento? Como é esse começo que também não é fácil? É sofrido, esse início é sofrido. Ah, a molecada que a gente pega nessa faixa etária, eles, a gente tenta ser o mais lúdico possível com eles, para não apertar demais e acabar espanando. Eu sempre tento deixar muito claro para eles que o resultado vem com o tempo. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser de uma semana para outra. Então, essa dedicação de ir lapidando o movimento, de tendo qualidade técnica, coisa que a gente só vai adquirindo com o tempo. E você, como fez a entrevista com os atletas do alto rendimento, eles falam. Para que você tenha resultado, você precisa de um tempo. O Nicolas fala muito sobre isso, sobre 10 anos para que você tenha um resultado expressivo. E só que o povo é muito imediatista. E isso dá um pouco de trabalho, mas aos poucos a gente vai mostrando para eles que é gradativo. A melhora vai acontecer dentro do semestre, a melhora vai acontecer dentro do ano, dentro de 2 anos, dentro de 3 anos, e ela vai evoluindo. E aí eles vão acreditando nesse processo. É confiar no processo e ir desenvolvendo. Então, como você falou, imediatista, as pessoas também têm aquela mania de se comparar, né? Então, às vezes o do lado está evoluindo mais rápido, do lado mostrou o resultado primeiro e você começa a ficar frustrado porque o seu resultado não vem, mas você está evoluindo, mas não às vezes no mesmo ritmo que a pessoa do lado. Então, é um trabalho de formiguinha ali. E você comentou sobre o lúdico, então utilizar brincadeiras, os jogos dentro, mas sempre com um fim pedagógico, né? Então, Perfeito. tem que ter aquela fase da técnica, da melhora técnica. Então, toda a brincadeira por trás tem um objetivo pedagógico, né? Então, deixar bem claro, porque às vezes as pessoas falam, então agora é hora de brincar, né? Então, vamos pegar lá o jogo da memória da Flote e vamos jogar jogo da memória. E eu já passei por isso, Bola. Uma vez eu era coordenador de um local, teve uma estagiária que passou lá e a gente estava no coffee ali, no happy hour, ela indo embora, indo para uma academia grande. E aí a gente conversando, eu falei, e aí, o que você gostou? Como foi o trabalho, né? Ah, nossa, adorava. Eu falei, o que você mais gostava de trabalhar? Eu gostava com os pequenos, porque era só brincar com eles. Eu falei, nossa, passou na minha mão, trabalhei, e eu, foi falha minha, eu não consegui transmitir isso para ela, né? Então a importância, é importante brincar, mas com fim pedagógico, né? Não é brincar por brincar. Exato. Mas aí, Bola, todo mundo vê aí suas conquistas, sua história, acha que tudo é fácil, simples, e não sabe os perrengues que a gente passa no dia a dia. Eu queria que você contasse aí um perrengue que você já passou com a natação, aí uma história engraçada, o que que já aconteceu aí, umas quedas, porque a gente cai e depois levanta, né? Exato. Assim, são coisas que às vezes a gente desenha, planeja tudo muito bem e na nossa cabeça é exatamente aquilo que vai acontecer e na hora, infelizmente, não acontece. Um exemplo muito bom que eu tenho é o ano passado, no Campeonato Brasileiro de Inverno, na categoria infantil, eu falei para os meus meninos que, putz, dá pra gente brigar por medalha. Eles, você tá maluco, não dá. Aí eu falei, dá. E aí a gente foi construindo no semestre. Chegou no brasileiro, nós ficamos em quarto no 4 por 100 livre, nadando na série fraca, por 70 centésimos. E nós ficamos em quarto no 4 por 100 medley, Sim. por 80 centésimos, também nadando na série fraca. E aí aquilo foi um balde de água fria. Falei, putz, e agora? Como que eu vou pegar esses 4 atletas, no caso 5, porque em um dos revezamentos eu troquei uma peça, motivá-los para o verão? E aí foi um trabalho de 6 meses batendo naquilo. No Brasileiro de Verão, nós nadamos na série forte, mas na raia zero. E aí, antes da prova, eu cheguei para eles e falei assim: dá para pegar. Não, mas, cara, faz o que você treinou. E aí, na última virada, foi no revezamento medley, abrimos o costas muito próximo, o peito muito próximo, o nosso nadador de borboleta era diferenciado, ajudou muito, colocou a gente na briga. E aí o meu nadador de crawl, eu ainda brinco, né, que eu falo que é o Mr. Relay, é o cara que se ele bate no peito e fala, eu vou fechar,
põe para fechar. Fez a virada em quarto. Falei, de novo, não. Os últimos 50, eu não sei de onde ele tirou força, batemos em segundo. Quase infartei, mas foi fantástico porque, assim, foi um trabalho de um ano, onde no sexto mês nós tivemos um balde de água fria, e eu tive que me restabelecer e mostrar para eles que dava. E deu certo. Aí agora são novos desafios, né? Tem um novo ano, mudança de categoria. Eu tenho atleta que saiu, atleta que chegou, atleta que mudou de categoria, atleta que ficou. Então, assim, estamos reestruturando tudo de novo, mas já trabalhando em cima dos principais objetivos. Já também periodizado e tudo mais. Bom, eu queria agradecer muito a sua presença. Queria que você deixasse aí para o público as suas redes sociais, quem quiser te achar, como que conhece um pouco mais a sua história. Saber também para quem quer entrar ali no Centro Olímpico, é atleta ali, como faz para eu entrar, tem as peneiras. Queria que você contasse um pouco. O Centro Olímpico, hoje a gente trabalha com peneira nas categorias menores, né? Petis. E de infantil para cima, a gente acaba fazendo algumas peneiras, mas nessas categorias maiores, normalmente a gente faz convite para atletas já. Então, assim, o ideal seria da categoria Petis, tá? A gente abre peneira anual, mas nada impede de alguém entrar em contato, a gente fazer algum tipo de avaliação, mas é o que eu falo, eu não consigo garantir vaga para ninguém, porque a gente tem um número restrito por conta de tamanho de piscina. Acaba ficando restrito, apesar de eu ter uma piscina de 50 por 25. Ela raiada em 25, eu tenho 20 raias. Mas chega um momento que eu não tenho mais Qualidade espaço. de treino E também. também qualidade de treino, exato. E as redes sociais, o meu Instagram é Coach R Ávila, tá? Rodrigo Ávila, se você colocar, vai aparecer. E eu tô aberto aí a qualquer ajuda que eu possa dar, qualquer pessoa tenha dúvida, eu normalmente eu consigo ajudar e rápido. Eu tento ser o mais rápido possível, porque às vezes a dúvida vem com alguma necessidade imediata. Então eu tento ajudar sempre e é o que eu brinco. Se for para fazer a natação evoluir, para mudar essa natação que a gente vem lutando tanto, eu estou à disposição. Rodrigo, muito obrigado aí pela presença mesmo, obrigado por trazer todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem aí para o nosso público. Obrigado para você que está aí em casa, que acompanha as nossas entrevistas. Ano passado, 110 entrevistas. Esse ano, só trazendo pessoal de peso, fera aqui. Então, siga o canal da Natação Criativa, siga o YouTube, é muito importante. Ativa a notificação, compartilha com os amigos para a gente aumentar e levar para mais pessoas esse conteúdo que cada vez está mais formidável aí. E também preciso agradecer os parceiros que fazem esse sonho virar realidade. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, então entra no site da Sobrasa. Eu sou voluntário Sobrasa, realizo projetos ali, realize também na sua região. Vamos reduzir o número de casos de afogamento e principalmente conscientização de pais e famílias. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, todos com certificados para você que precisa de horas complementares. Piscinas litro a litro, a sua bíblia para você entender tudo sobre piscinas. Entra ali no site da Amazon e compre esse livro que é muito importante. Aplicativo da SwimTrack, como eu comentei na entrevista, te dá velocidade crítica, você consegue fazer chamada, enviar vídeo para o seu aluno, ter o seu próprio logo, agregar valor para o seu trabalho, para você que é personal ou é gestor de uma academia. E a gente tem aqui também o jogo da memória, que aí, como a gente falou também na entrevista, usar o lúdico e também usar a criatividade. A gente tem o jogo da memória, mas dá para usar ela de várias formas. Por exemplo, eu posso fazer um trabalho de propulsão de perna ali, e se eu levantar o vermelho, é a perna um pouco mais fraca, se eu levantar o desenho, ele tem que fazer a perna mais rápida, ou eu vou mudando o nado. Então, utilizar também como simbolismo ali do material e não só como jogo da memória, a gente consegue utilizar de várias maneiras. Use a sua criatividade. Então, muito obrigado para você que acompanha a gente. Deixe aqui nos comentários se tem alguma dúvida, mas não esquece de seguir ali o Instagram
do Bola, que vale muito a pena, muito conteúdo interessante. E tem curso dele também em outras plataformas. Corre lá. Onde tem algum curso seu aí, Bola, vigente? Tenho um curso presencial que vai acontecer agora em abril. São 5 módulos, cada módulo borboleta, costas, peito, crawl e o último módulo treinamento, tá? Eu tenho dois cursos online eh, divulgados e as aulas na pós-graduação, né? Então, estou aí à disposição. Parceiro de pós-graduação. Em março, estarei aí na FMU com mais uma turma. Muito obrigado a todos que acompanham o canal da Natação Criativa. Sua presença é muito importante. E até a próxima entrevista. Valeu. Valeu!